Tá surgindo muitas especulações sobre a venda de Vitor Reis para o Manchester City. Muitos canais dizendo que realmente vai ser 40 milhões, outros dizendo que vai ser um valor muito abaixo dos 40 milhões, outros dizem que vai ser 30 milhões mais bônus. E eu resolvi trazer para vocês aqui um conteúdo, uma fonte que realmente tem contato de dentro do Palmeiras, que tem moral dentro do Palmeiras e que sabe tudo o que acontece sobre essa venda. Separei um vídeo aqui lá do canal do UOL, do André Hernan e do PVC, pessoas que têm credibilidade e tem fontes de dentro do Palmeiras. Bora reagir junto aqui a esse vídeo e saber de fato em que pé tá a situação de Vitor Reis, Manchester City e Palmeiras. Então já vai deixando o seu like aqui, porque aqui o canal é sério e as fontes são confiáveis. E bora ver o vídeo. Porque era uma quantia bem gorda, 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, era muito dinheiro, mas chegou. E agora, o que o Palmeiras pensa em fazer? Pensa em tentar se aproximar deste valor ou deve liberar o Vitor Reis assim mesmo? E tem o Super Mundial no meio do ano, né? Como é que tá essa negociação? Traz pra gente aí. Bom, a questão toda passa pelo Palmeiras. O ponto central é o Palmeiras. Essa primeira oferta foi uma oferta considerada baixa pelo Palmeiras, muito porque não ficou claro, né, para todas as partes o que era fixo e o que seria de bônus variável assim, em relação a metas atingidas pelo jogador. Como se fez com o Endrick, também com o próprio Estevão. Então o Palmeiras entendeu que não sabia o que era meta e o que era fixo e entendeu que o valor era baixo, né? Então assim, foi uma primeira oferta, foi uma primeira negociação. No sábado e no domingo, tivemos reuniões entre as partes, o City, o Palmeiras e também os representantes do jogador. Nessas reuniões, as conversas elas foram ficando mornas, voltaram a esquentar, a temperatura não dá para dizer que agora não vai acontecer ou então está próximo de fechar. As conversas seguem. A questão da temperatura ela varia muito de cada conversa. Obviamente, quem está do lado do jogador e que já tem um acerto com o City, como a gente noticiou, está muito otimista de que o negócio vai sair e de que o City vai chegar nos tais 40 milhões de euros, né? Juntando bônus, juntando fixo. O Palmeiras, desde o começo da trajetória do Vitor Reis no time titular, né, o próprio João Paulo Sampaio já externou isso publicamente, disse, é jogador para, no mínimo, 30 milhões de euros para começar a conversar. Então, assim, o que está pegando nesse momento é essa coisa do fixo do bônus para você ter o montante total da negociação. Outro ponto que é importante, o Guardiola quer o jogador agora. O Palmeiras só quer liberar depois do Mundial de Clubes, né, do Super Mundial. Então há uma questão de data de entrega do jogador, da venda do jogador, que também está pegando. Então, assim, até essa semana, ou você vai para sim ou para não. No final de semana, eu trago essa informação para vocês, tinha muita gente dentro da negociação que estava achando que o City ia pular fora, que o City ia falar, olha, então dessa vez não vai dar, vou começar a olhar o mercado aqui e ver opções. Isso no fim de semana. Hoje, pela manhã, as minhas fontes já me disseram, não, esse negócio vai sair, é questão de tempo, é questão de paciência, conversar, amarrar todas as pontes, mas esse negócio vai ser bom para todo mundo. Bom para o jogador, bom para o City que quer o jogador, para o Guardiola que quer o jogador e bom para o Palmeiras na questão financeira. Então, essas pontas, elas estão sendo tratadas, estão sendo conversadas e até o final dessa semana a gente vai ter uma resposta. Se o Vitor Reis vai ou não vai fechar com o City, mas a temperatura ela esquenta, fica mais morna a partir das conversas. Hoje me disseram, vai ser difícil ter algum tipo de reunião porque está todo mundo envolvido nessa questão do novo patrocinador do Palmeiras. Mas amanhã cedo, provavelmente a gente vai ter uma retomada das conversas e nessa semana vai ter que resolver. Então, vamos por partes só aqui. É engraçado isso que o Renan está falando, vai muito ao encontro do que eu estou apurando, porque ninguém no Palmeiras disse, você pergunta assim, então quer dizer que só entrega depois do Mundial? Então, só negocia depois do Mundial? Silêncio. Não tem resposta para isso. O que significa, na minha interpretação, da minha apuração... PV? Sim, a negociação continua. Eu fiz essa pergunta... Eu fiz essa mesma pergunta e a resposta foi, não temos pressa. Palmeiras não tem pressa. Não, o Palmeiras tem uma certeza que o Palmeiras não quer entregar antes do dia 13 de julho, que é a final do Mundial. Esse é o ponto central. Isso significa que não vai entregar de jeito nenhum antes de 13 de julho? Não. Vamos conversar. Nós estamos conversando o tempo inteiro. Tem a parte financeira, pode chegar no valor que o Palmeiras quer. Mas assim, tem alguns pontos importantes de entender da história do futebol brasileiro em relação às negociações. O maior zagueiro, o zagueiro mais caro já vendido pelo futebol brasileiro, saindo do Brasil, é o Beraldo. 19 milhões de euros.
né? Custou, na época, 63 milhões de reais. Hoje o Jair vai para o Botafogo por 76 de reais, que são 12 de euros, por causa da inflação do euro e do dólar. Mas o zagueiro mais caro da história do Brasil, saindo do Brasil, foram 19 milhões de reais. Ah, então 30 de euros é muito bom. Não, peraí. Mas se o Guardiola quer agora, o zagueiro mais caro da história do futebol mundial, quem comprou foi o Manchester City. Foi o Guardiola, 90 milhões de euros. Se o Guardiola tem essa pressa toda, então eu não posso vender por 30. Você quer agora? Agora não, agora são 60. Não estou dizendo que o Palmeiras vai fazer isso, mas a lógica do preço tem que ser essa. Você precisa do meu carro para sair daqui do prédio e ir para sua casa? Então são 60, desculpa aí. O interessado é você, claro, né? Você quer comprar, não estou vendendo ninguém. Eu tô aqui de boa. Agora, o Palmeiras mantém taxativamente a informação de que o Palmeiras não entrega antes da final do Mundial de Clubes, que é 13 de julho. Isso a gente vai entender se vai se confirmar com o passar das negociações. O Palmeiras renovou o Gustavo Gomes semana passada e vai completar 10 anos de clube, né? Nem Luiz Pereira teve isso. Galera, essas são as informações de PVC e André Hernan, que são caras que têm fontes de dentro do Palmeiras, estão por dentro de tudo. Os caras têm moral para trazer fontes corretas, então não saia acreditando em qualquer notícia que vocês verem por aí. O Palmeiras está negociando, a pretensão é negociar por pelo menos 30 milhões de euros, mais bônus, e tentar convencer o Manchester City a pegar o jogador só após o Mundial. Isso é a fala do próprio PVC. Antes da gente encerrar o vídeo, eu fiz um short mais cedo sobre a treta de Leila Pereira e o Dudu. Bora ver aqui e dar umas risadinhas. Leila Pereira rasga o verbo detona Dudu e diz: ele causou um prejuízo milionário ao Palmeiras. Mas você já sabe o porquê ela disse isso. Logo após a apresentação da Sporting Bet como nova patrocinadora do Palmeiras, a presidente Leila Pereira concedeu entrevista na Zona Mista e, entre vários assuntos, falou sobre Dudu e rasgou o verbo. Abre aspas. No meio do ano passado, depois de ter sofrido aquela grave lesão, em que ficou 9 meses parado, o Dudu procurou o Cruzeiro. Eu autorizei. Ele foi vendido no meio do ano. E vocês viram tudo o que aconteceu. Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras. Houve envolvimento de torcida. Acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. No meio do ano falei que o ciclo dele estava terminado. E eu estava certa. Esperou-se até o final do ano para ele sair sem que o Palmeiras ganhasse nada. É completamente diferente do Rony, que não foi se oferecer para clube nenhum. Agora eu te pergunto, na sua opinião, Leila está certa em dizer que Dudu agiu de má fé com o Palmeiras? Na minha opinião, vendo as declarações de Dudu no Cruzeiro, tá saindo que claro que Dudu foi um verdadeiro traíra. Bom, tá aí. Agora eu te pergunto pra você, torcedor palmeirense. Qual lado você está? Você acha que a Leila foi correta em proferir essas palavras aí sobre o Dudu? Que ele foi traíra? Entre aspas, ela falou isso. E que deu prejuízo para o Palmeiras? Ou você tá do lado do Dudu? Eu, na minha opinião, cara, no começo das polêmicas, eu tava do lado do Dudu. Achei que era uma covardia ter feito com ele. Mas depois eu fui vendo o desenrolar das polêmicas, as declarações dele lá no Cruzeiro, meio que menosprezando a sua história no Palmeiras, a minha ficha caiu e hoje eu sou time Leila Pereira. Mas e você, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Um abraço, avante palestra. Fui!